Entender o inglês vai muito além de apenas traduzir palavras. E se você quer realmente entender o inglês como ele é usado pelos nativos, só a tradução pode não ser suficiente. Por exemplo, as palavras remember e remind significam lembrar. Do e make significam fazer. Home e house significam casa. Mas você sabe qual é a diferença entre essas palavras? Bom, no vídeo de hoje é exatamente isso que vamos explorar. Então, continue comigo porque tem muita coisa importante para a gente aprender. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e bora direto para o conteúdo. Então vamos entender aqui o que eu trouxe para a gente aprender neste vídeo. Eu tenho aqui 7 pares de palavras que significam a mesma coisa no português, como esse exemplo aqui do remember e remind, que significam lembrar. Mas você sabe qual é a diferença de uso entre eles? São coisas importantes que só a tradução, meramente falando da tradução, ela não vai te trazer isso. Então você precisa aprender um pouco mais a fundo. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesses 7 pares de palavras. E o último par de palavras, na verdade, eu quis incluir como um extra, como um bônus, é o uso do eu e do going to, que são duas estruturas utilizadas para referir-se ao futuro, e tem muita gente que tem dificuldade com o uso dessas duas estruturas. Então vamos começar? Agora, antes de a gente entrar a fundo mesmo no conteúdo, só quero lembrar que você encontra aqui na descrição do vídeo os links, primeiro, do curso que eu sempre recomendo aqui no canal, principalmente para você que quer e precisa aprender inglês mais rápido, fica aí a minha recomendação para você. O curso que recomendo, com ele você pode aprender até 6 vezes mais rápido por conta de sua metodologia. Caso você queira saber mais a respeito, é só consultar o link que está aqui na descrição para você saber mais detalhes. E para aqueles que gostam do meu conteúdo e gostaria de receber algo a mais, fica aí o meu convite para você fazer parte da área de membros, que é onde você consegue ter acesso aos meus conteúdos exclusivos, beleza? Recado dado, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Então, nós temos aqui palavras com o mesmo significado, mas diferentes. Diferentes como? Diferentes por quê? Diferentes em seus usos, diferentes em suas aplicações. Elas significam a mesma coisa no português, só que no inglês elas têm uso um pouco diferente e você precisa entender isso, porque são esses detalhes que vão fazer você ter uma compreensão mais profunda, mais avançada do inglês. Então vamos começar com a palavra remember e remind. Se você for fazer uma pesquisa para saber qual é a diferença entre remember e remind, você vai encontrar basicamente o seguinte, que remember se refere àquela lembrança que vem de você, simplesmente uma lembrança espontânea, uma lembrança natural e você não precisou de algo externo para que essa lembrança surgisse. Já o remind é diferente, você precisa que algo externo aconteça, que algo externo te ajude a trazer essa lembrança. Basicamente, são essas as diferenças que você vai encontrar. Mas, no uso do dia a dia, não é assim tão preto no branco. Não é tão simples assim. E eu acho que é por isso que você não encontra esse detalhezinho que vou te passar aqui. Vou tentar dar uma pincelada. Por quê? Porque é algo que acaba ficando um pouco complicado de se entender se você não tem inglês suficiente. Se você não tem contexto, envolvimento com inglês suficiente. Então vamos lá. Preste atenção aqui, olha para cá, porque é um detalhe que exige a sua atenção. Remember é usado para lembrar algo por conta própria, que é a explicação que você vai encontrar na internet, de maneira espontânea e natural. Essa é a explicação. E tá certo. Mas tem outro detalhezinho, que é o quê? Ou em resposta a um estímulo externo indireto. Ou seja, tem um estímulo, tem algo, um fator externo lá, que está também te ajudando a lembrar daquilo, mas você não depende exatamente dele. Ele teve ali uma participação para evocar essa lembrança, mas ela ainda está surgindo de você. Então essa é a diferença, mas tem o fator externo. Sem agir como um lembrete explícito, esse fator externo não é um lembrete explícito, ele não está ali ativo, ele participou dessa lembrança, esse fator externo ajudou a evocar essa lembrança, mas ainda ela está surgindo de você. Você não está dependente desse fator externo totalmente para que ele evoque essa lembrança em você.
Então, nesse caso, o remember ainda é utilizado. Percebeu aqui que o remember ele não é só utilizado quando a lembrança vem só de você, sem ajuda nenhuma de fator externo? Não, você já percebeu aqui que também ele é utilizado quando tem a ajuda de fator externo, embora seja indireto, não seja algo ativo. Você vai entender, calma aí. Agora vamos com remind. Remind sempre envolve um fator externo ativo. Aqui já é diferente, o que já ajuda você a entender melhor. O remind sempre vai precisar de um fator externo ativo, que pode ser o quê? Uma pessoa, um evento, um objeto, alguém que vai te lembrar de algo ali. Você até pediu para que essa pessoa te lembrasse de algo. É um fator externo e ativo. Ou seja, você está dependendo desse fator externo para te lembrar. Já é um pouco diferente o cenário aqui. Então, funcionando como um lembrete explícito e direto. A situação mudou aqui. Agora vamos aos exemplos para que fique mais claro para você. Vamos começar por exemplos com remember. E aqui, a primeira situação com o uso do remember é lembrança espontânea e natural. Ou seja, vem de você, sem fator externo, sem ajuda nenhuma de fator externo. Olha só esse exemplo. I remember every detail of that day. I remember every detail of that day. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia. Então percebe que usou-se a palavra remember porque foi uma lembrança espontânea, não houve fator externo aqui. Então, remember. Agora vamos para o segundo exemplo. I suddenly remembered my trip to Italy last year. I suddenly remembered my trip to Italy last year. De repente me lembrei de minha viagem para a Itália ano passado. Então é uma lembrança que veio repentina, sem a ajuda necessariamente de um fator externo. É algo espontâneo. Aconteceu naturalmente ali, veio à mente dele, então ele se lembrou daquilo. Ou seja, são duas situações aqui de lembranças espontâneas e natural, sem ajuda de fator externo. Por isso, remember. Agora vamos seguir para a próxima situação, ainda com o uso da palavra remember, só que agora lembrança provocada, não é uma lembrança espontânea mais, assim totalmente espontânea, é uma lembrança provocada, só que com um diferencial, com fator externo indireto não ativo. Isso vai ficar mais claro para você. Por que fator externo direto não ativo? É um fator externo, é algo que fez você lembrar, só que de forma indireta, essa lembrança ainda está vindo de dentro de você. Esse fator externo teve uma participação, ajudou, mas ainda assim está vindo de dentro de você. É algo com uma conotação geralmente muito emocional, está vindo ali de dentro de você de fato. Então esse é um fator externo indireto e ele não é ativo. Ou seja, você não depende inteiramente dele para que essa lembrança aconteça. Vamos aos exemplos. This photo made me remember our vacation in Hawaii. Essa foto me fez lembrar nossas férias no Havaí. Então, o fator externo aqui é a foto, só que é um fator externo indireto e não é ativo. Essa lembrança de férias para o Havaí, ela veio com a ajuda da foto ali, mas é algo ali sentimental, é algo que está vindo dele ali. Ele não precisa necessariamente da foto para que ele lembre desse momento das férias. Compreendeu aqui? A foto é um fator externo, só que indireto, não é algo ativo. A pessoa consegue lembrar ainda disso sem a ajuda dessa foto, sem a ajuda desse fator externo. Vamos a outros exemplos. It also made me remember where I was when I heard about the earthquake. Isso também me fez lembrar de onde eu estava quando ouvi sobre aquele terremoto. Então, isso me fez lembrar. Isso que não é revelado aqui é um fator externo, só que indireto. Ele não é ativo, ele não está ali no papel de que sem ele a pessoa não lembraria desse episódio do terremoto. Então, teve uma ajuda ali, só que a pessoa está ali com a capacidade ainda de lembrar disso, evocar essa lembrança, que é algo ali bem sentimental também. Então, nesse caso, o remember está sendo utilizado apesar da participação do fator externo. Próximo exemplo. This smell makes me remember my grandmother's kitchen. Esse cheiro me faz lembrar da cozinha da minha avó. Então nós temos aqui o smell, o cheiro, que é um fator externo, só que indireto. E ele está fazendo ali, o foco é a lembrança. Então a pessoa tem aquela capacidade de lembrança ali do
da cozinha da avó, e esse cheiro está ajudando a evocar essa lembrança que ele, por conta própria, consegue trazer à tona essa lembrança. Então, houve um gatilhozinho ali do cheiro, do fator externo, mas ele não é algo diretamente ativo ali, ou seja, a pessoa não depende inteiramente daquele smell, daquele cheiro, para que a lembrança da cozinha da avó dele aconteça. Percebeu aí então que o remember ele não é utilizado só para quando a situação de lembrança é espontânea e vem somente de você? Não, o remember também é utilizado quando tem um fator externo te ajudando, colaborando, participando na sua lembrança, ainda que de forma indireta, como você está vendo nos exemplos aqui. Agora vamos para exemplos com remind. Olha só, então temos lembrança provocada, agora é lembrança provocada, sempre com fator externo ativo, ou seja, depende do fator externo. Então vamos aos exemplos. Could you remind me to call my mother later? Você pode me lembrar de ligar para minha mãe depois? Então tem um fator externo. Esse você pode ser qualquer pessoa ali. Então é uma pessoa que vai lembrar você de ligar para sua mãe depois. Então é um fator externo ativo ali. Você depende desse fator externo para que a lembrança surja e então você ligue para sua mãe. Viu a diferença? Agora vamos a outro exemplo. He reminded her of the meeting at 10 a.m. tomorrow. Ele a lembrou da reunião de amanhã às 10 da manhã. Então, olha só, aqui nós temos um agente externo, um fator externo ativo ali. Ele a lembrou a pessoa lá de que amanhã tem uma reunião às 10 horas. Então, essa pessoa foi lembrada de forma ativa. Agora, preste atenção neste outro exemplo. This smell reminds me of my grandmother's kitchen. Esse cheiro me faz lembrar da cozinha da minha avó. Tá vendo que aqui é a mesma frase que a gente viu ainda agora com o uso de remember. O smell sendo um fator externo indireto, mas usando ainda a palavra remember. Aqui está se usando a palavra remind. Nesse contexto aqui, nessa situação, a palavra smell, ela está de forma mais ativa. Ela está aqui como se a mensagem quisesse dizer para nós que ele só lembrou dessa cozinha da avó por conta do cheiro mesmo. Então, aqui, a situação, a pegada é um pouco diferente. E aí você percebe que a estrutura também muda, então você precisa estar atento a isso aí. Cada tom, cada forma como a palavra está sendo utilizada, a língua é desse jeito. No português a gente tem muito dessas nuances. E aí para você perceber mais, só talvez uma explicação como essa aqui não é suficiente. Você precisa estar se envolvendo com o inglês e aí aos poucos você vai percebendo esse contraste. Esse contraste vai ficando cada vez mais claro para você. Então, a forma como você usa uma palavra vai deixar a mensagem mais fraca, mais forte, vai ter uma nuance aqui, uma nuance ali. Então, você vê no uso da mesma frase, usando remember e remind. E o foco, ele muda um pouco. Enquanto com remember, o smell estava agindo como um fator externo ali, indireto, aqui com o reminds, o smell ele é mais ativo, é como se você dependesse desse cheiro para lembrar da cozinha da sua avó. Agora eu tenho aqui dois exemplos contrastantes utilizando a mesma frase anterior, onde ela vai aparecer com remember e remind, para acender esse contraste aí na sua mente e você entender um pouco melhor. Então nós temos aqui o seguinte: This photo made me remember our vacation in Hawaii. Essa foto me fez lembrar nossas férias no Havaí. Então, olha só, photo aqui, a foto, ela está como um agente, um fator externo indireto. Você não precisa necessariamente dessa foto para que essa lembrança surja em você de suas férias. Então, é uma lembrança ali emocional. Você viu essa foto ali e aí evocou, ajudou, participou nessa lembrança que já tem ali em você. De repente você volta e meia lembra dessas férias no Havaí. E aí essa foto você viu como um gatilho ali, algo indireto. E aí essa lembrança reviveu, se reacendeu em você de novo. Mas foto aqui como um fator externo indireto. Você não depende necessariamente dela. Agora vamos olhar o exemplo contrastante. This photo reminded me of our vacation in Hawaii. Então, nós temos aqui o uso agora de reminded.
ou seja, é um fator externo ativo. Você dependeu, nesse contexto aqui, você dependeu desse fator externo para se recordar, para se lembrar de suas férias no Havaí. Vamos colocar um exemplo aqui, uma situação hipotética. Digamos que colocou essa foto como um quadro na sua frente ali para você não esquecer. Você está sempre lembrando dessas férias no Havaí. Então ali, essa foto nesse caso, está como um agente, um fator externo ativo ali, para você lembrar de propósito, nada espontâneo, nada que venha ali naturalmente. Então percebe aí esse contraste? Eu sei que só em explicação assim pode não ficar tão claro para você. É porque você precisa de mais contexto, você precisa de envolvimento com o inglês. E aí durante os usos que você vai observando ali, você vai vendo esse contraste, você vai começando a sentir isso aí. Vai ficando cada vez mais claro, um contraste cada vez mais forte em você. Então, espero que essas explicações e esses exemplos sirvam para te ajudar a diferenciar o uso de remember e reminded, ok? Agora a gente vai para um outro par de palavras também que pode causar confusão, que é a palavra job e work. Job e work significam a mesma coisa no português, ou seja, trabalho. Mas qual é a diferença dessas duas palavras no inglês? Vamos dar uma olhada. Então, job refere-se a uma posição ou função específica, geralmente um cargo ou uma responsabilidade fixa. Em outras palavras, um emprego. Então, job você pode entender como um emprego. Já o work, que também significa trabalho, tem um sentido mais abrangente. Pode indicar tanto o ato de trabalhar, em geral, quanto tarefas específicas, sem necessariamente se limitar a um cargo. Então você vê que a palavra work é mais abrangente. Vamos entender isso na prática para ficar melhor nos exemplos. Então temos o primeiro exemplo aqui. He quit his job after 5 years with the company. Ele pediu demissão do trabalho depois de 5 anos na empresa. Então job aqui está indicando do trabalho como sentido de emprego. Ele se demitiu, ele pediu conta do seu emprego. Então, job. Um outro exemplo. She started her new job last Monday. Ela começou o seu novo trabalho na segunda-feira passada. Então, ela começou o seu novo trabalho no sentido de emprego. Então, a palavra job. O outro exemplo. Her job involves managing the marketing team. O seu trabalho envolve gerenciar a equipe de marketing. Então, her job, o trabalho dela, a função dela. Então, aqui está mais como função, como uma posição no emprego, né? Então, job. Agora vamos ver exemplo com a palavra work. Olha só. I have a lot of work to do today. Eu tenho muito trabalho para fazer hoje. Então, nesse caso aqui, não se trata de posição, não se trata de uma função específica. Work é um trabalho. Tem um trabalho para fazer hoje. Então, I have a lot of work to do today. Tenho muito trabalho. Por isso, no caso, work. Vamos ao próximo exemplo. They work long hours every day. Eles trabalham por longas horas todo dia. Então aqui não está falando de posição de trabalho, de uma função. Está falando do trabalho em si, da atividade em si. E próximo exemplo, we need to do a lot of work before the event. Precisamos trabalhar muito antes do evento ou precisamos fazer muito trabalho antes do evento. Então, o work aqui significa trabalho no sentido de atividades e não de uma posição no trabalho, de um emprego. Um último exemplo, she works from home on Fridays. Ela trabalha de casa nas sextas-feiras. Então, ela exerce alguma atividade, ela faz alguma atividade. Então, não se trata da posição em si, do emprego dela, e sim do trabalho como atividade. Então, she works from home on Fridays. Ela trabalha de casa nas sextas-feiras. Entendeu a diferença aí? Então, basicamente, job se refere a uma posição no seu trabalho específica, a sua função, o seu trabalho, o seu emprego. E o work é mais abrangente, é tudo aquilo que você faz que envolve o seu trabalho, que você exerce, o que você faz, o que você efetua. Beleza? Agora a gente vai para o make e o do. Você sabe qual é a diferença entre make e do? Claro, na tradução a gente tem o que? Para make e do é fazer. Mas qual é o uso dele? Qual é a diferença?
Vamos observar isso. Presta atenção aqui. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Make é usado quando falamos sobre criar, construir ou produzir algo. Então, make. Ele envolve a ideia de transformação ou de criar algo novo, geralmente resultando em um produto concreto, mesmo que seja abstrato, como uma decisão, por exemplo. Então, nesses contextos é o make. Agora, e o do? Como que funciona? Do é usado para atividades gerais, tarefas e responsabilidades. Em geral, do não cria algo novo. Ao invés disso, refere-se a uma ação, uma tarefa ou um trabalho. Só aqui já deu para você perceber a diferença, né? Mas vamos aos exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui, vamos aos exemplos com o make. She made a cake for the party. Ela fez um bolo para a festa. She made a cake for the party. Então, made, ela fez um bolo. O bolo foi algo que ela teve que fabricar, ela teve que produzir isso aí, entendeu? Então, make. Olha a diferença. Vamos ao próximo. He made a decision to move abroad. Ele tomou a decisão, ou ele decidiu se mudar para o exterior. Então aqui, ainda que é uma coisa que você provocou de forma abstrata, né, que é uma decisão, mas ainda assim você fez. É algo que você teve que criar de certa forma, que você teve que produzir, que você teve que fazer acontecer. Um outro exemplo, they made dinner for the whole family. Eles fizeram jantar para toda a família. Então, jantar exige fazer, exige fabricar. Então, made e não did. Próximo, I always make her laugh. Eu sempre faço ela sorrir, sempre faço ela rir. Então aqui você está provocando, você está produzindo um resultado, alguma coisa. Então, make. Agora o exemplo com o do, que vai dar esse contraste e você vai entender ainda melhor. Primeiro exemplo, I have to do my homework. I have to do my homework. Preciso fazer o meu dever de casa, a minha lição de casa. Então aqui se trata de uma tarefa, de uma atividade. Você não vai fabricar essa lição, você não vai construir essa lição, não. Você vai ter que executar essa tarefa. É diferente. O outro exemplo, she does the dishes every evening. Ela lava os pratos ou as louças todas as noites. Então é uma atividade aqui, ela lava os pratos. Ela não constrói os pratos, ela não produz os pratos. Ela lava, ela os lava. Entendeu aqui? Próximo exemplo, olha só isso. They need to do some research before they make any final decisions. Então, aqui nós temos nesse exemplo o do sendo utilizado e aqui também o make sendo utilizado, o que nos dá um contraste interessante. Então, na primeira parte, they need to do some research. Então, need to do some research. Research aqui é uma atividade, é uma tarefa. Então, está sendo utilizado o do. Do some research. Fazer algumas pesquisas. Before they make any final decisions. Então, eles precisam fazer uma pesquisa antes de tomar uma decisão final. No caso aqui, essa decisão final, embora a decisão seja abstrato, é o produto de algo, é o resultado de uma coisa que você teve que construir, em outras palavras, que você teve que formar, em outras palavras. Então, make. Esse contraste é muito interessante. E nosso último exemplo aqui que diz o seguinte: we should do our chores before we make plans for the weekend. E aí nós temos dois contrastes de novo. Do e make sendo utilizados numa mesma sentença. We should do our chores. Chores é tarefa. Aqui diz o seguinte: deveríamos fazer nossas tarefas antes de fazer plano para o fim de semana. Então, para tarefas aqui, que é chores, usou-se o do. Do our chores. Fazer nossas tarefas. E chores aqui, você vai ver também mais adiante neste vídeo ainda, a diferença. Chore é tarefa e task também é tarefa. Qual é a diferença entre eles? Você vai ver ainda neste vídeo, então não saia daqui porque, como eu disse, tem muita coisa importante para a gente aprender. E mais adiante aqui, ele usou we make plans before we make plans. Plans aqui, apesar de ser meio que abstrato, mas você está construindo, você está formando, criando um plano. Então, antes de fazermos planos para o fim de semana. Então, nesse caso, é make. Viu que contraste interessantíssimo? Então, você tendo exemplos disso aqui e
vendo qual é a diferença de make e do, a sua compreensão ela melhora muito, você passa a entender muito mais o inglês. Espero que make e do tenha ficado claro para você a diferença do uso de cada um deles. Apesar de todos significarem fazer, mas o seu uso é muito diferente. Agora a gente vai para a palavra house e home. Qual é a diferença? A gente sabe que as duas significam casa. House, casa. Home, casa também. Mas e a diferença? Vamos lá. House refere-se à estrutura física onde uma pessoa mora. É um termo concreto usado para descrever o edifício ou a construção em si. Então, house significa o prédio, o tijolo, a casa em si, o material em si, o endereço, toda aquela composição. Isso é house. Agora, home. Home tem um significado mais pessoal e emocional, indicando o lugar onde a pessoa se sente conectada, segura e em casa. Em outras palavras, um lar. Então você tem aí house, significando casa, o prédio, a construção, e home, significando o seu ambiente ali de dentro de casa, o seu lar. Vamos ver o exemplo? They bought a big house near the lake. They bought a big house near the lake. Eles compraram uma casa grande próximo ao lago. Então, eles compraram uma casa grande. Aqui está falando da construção em si, da casa como construção e não de um lar. E mais adiante nós temos The house has 3 bedrooms and a large kitchen. The house has 3 bedrooms and a large kitchen. Aqui está se falando do tamanho da casa. A casa tem 3 quartos e uma cozinha grande. Então está descrevendo fisicamente a casa. Então isso se trata aqui da construção em si. Então você não vai dizer home, você vai dizer house. Vamos ao último exemplo. She dreams of living in a house with a garden. She dreams of living in a house with a garden. Ela sonha em morar numa casa com um jardim. Então estamos falando aqui de casa, de prédio, de construção e que tenha um jardim. Viu a diferença? Agora vamos olhar com home. Aqui deveria estar home. Vamos ver como que fica? Olha só o primeiro exemplo. I feel at home whenever I visit my grandmother. I feel at home whenever I visit my grandmother. Eu me sinto em casa sempre que visito a minha avó. Então você percebe que aqui tem até um valor sentimental. Então quando ele diz eu me sinto em casa, não é na construção, no seu lar. Eu me sinto no meu ambiente, eu me sinto na minha casa, no meu aconchego, no meu conforto quando estou com a minha avó, quando vou visitar a minha avó. Então você não vai dizer house, você vai dizer home. Um próximo exemplo. He finally returned home after living abroad for years. He finally returned home after living abroad for years. Ele finalmente voltou para casa depois de morar anos no exterior. Aqui está falando do aconchego. Ele voltou para o seu lugar de costume, para o seu lugar conhecido, para o seu lugar que é a sua vivência. Então estamos falando de uma coisa que mais sentimental, que envolve esse sentimental. Então é home. Ele voltou para o seu lar, em outras palavras. E o último exemplo aqui nós temos After a long day, it feels good to come home. After a long day, it feels good to come home. Depois de um longo dia, é bom voltar para casa. Então aqui, casa não necessariamente o prédio, a construção em si. Está falando do lar, do aconchego onde ele vai chegar em casa e vai se sentir bem, vai se sentir à vontade. É o lar. Ele está voltando para o seu lar. Depois de um longo dia, é muito bom voltar para o seu lar, voltar para o seu aconchego. Então você não vai dizer aqui, after a long day, it feels good to come house. Nem combina a construção aqui, né? To come home soa até melhor. E é o certo aqui. Então você percebeu aí a diferença? Ficou claro para você a diferença entre house e home? House se refere à construção, à casa, o físico em si, e home ao lar, que envolve sentimento, envolve toda essa questão aí mais emocional, sentimental, algo mais abstrato, em outras palavras. Agora, seguindo em frente, calma lá que ainda não acabou. Temos a palavra listen and hear. Listen
e hear significam ouvir. Mas você sabe qual é a diferença entre essas duas palavras? Quando você usa uma ou outra dessas palavras? Vamos ver isso agora. Olha só, listen implica prestar atenção de maneira ativa e intencional. Você quer, é intenção, então você ouve com cuidado. Quando usamos listen, a pessoa está focada em captar o som ou a informação de forma deliberada. Agora, hear refere-se à percepção de som, algo que acontece de forma involuntária. Você percebe o som, por exemplo, você está aqui, eu estou aqui dentro gravando este vídeo agora e percebo um som que está chovendo agora lá fora. Percebo uns barulhos. É involuntário, eu não estou de fato prestando atenção no barulho da chuva lá fora. Estou prestando atenção no conteúdo aqui, mas eu sou capaz de ouvir o barulho da chuva lá fora. Então é involuntário, é a minha capacidade natural de ouvir. O meu ouvido está funcionando, então eu ouço, embora aqui em segundo plano. Então, hear significa que a pessoa captou o som ou está captando, como eu estou agora, o da chuva, mas sem necessariamente prestar atenção ou se concentrar nele. Tá vendo aí? Só isso aqui já mata já o nosso entendimento. Vamos lá agora com exemplos. Exemplos com a palavra listen. Please listen carefully to the instructions. Por favor, ouça com cuidado as instruções. Esse listen aqui evoca aquela coisa intencional. Você precisa prestar atenção. É totalmente diferente. É uma coisa ativa. Agora o próximo exemplo. She loves to listen to jazz music while she works. She loves to listen to jazz music while she works. Ela gosta de ouvir jazz enquanto trabalha. Então aqui é uma coisa proposital. Ela vai lá e coloca o jazz. Ela coloca a música para ouvir. Embora talvez ela não esteja ali 100% na música, mas ela foi intencional. Ela colocou para ouvir, para prestar atenção de certa forma em algum grau. Então, listen. Agora, o último exemplo diz o seguinte. Listen, I have something important to tell you. Listen, I have something important to tell you. Ouça, eu tenho algo importante para te dizer. Então aqui está exigindo, está inquirindo de você uma atenção mais específica. Então eu listen. Você vai ter que ouvir esse algo importante que a pessoa tem para dizer de forma ativa, de forma intencional, de forma voluntária. Então, é o listen nesse caso aqui. Agora vamos olhar os exemplos com o hear. Como é que fica aqui? Did you hear the thunder last night? Did you hear the thunder last night? Você ouviu o trovão ontem à noite? Então, hear é uma coisa ali mais involuntária. O barulho vai acontecer e óbvio que você vai ouvir, mas não necessariamente você está prestando atenção ativa naquilo. É um ouvir involuntário, não tem como você evitar isso. Outro exemplo. We hear the train passing by every night around this time. We hear the train passing by every night around this time. Aqui está dizendo o seguinte, nós ouvimos o trem passando toda a noite, todas as noites, nessa mesma hora. Então aqui é um barulho externo que a pessoa ouve de forma involuntária. O trem passa, faz um barulho e a pessoa inevitavelmente ouve, mas não necessariamente está ativa, prestando atenção naquele barulho. Entendeu aqui? Agora o nosso último exemplo diz o seguinte. I heard that they're moving to another city. I heard that they're moving to another city. Então aqui está dizendo, eu ouvi que eles estão mudando para uma outra cidade. Então é um ouvir aqui involuntário, não é algo que a pessoa está ali tendo que prestar atenção, está ativa. Ela ouviu como um barulho lá fora, por exemplo. Então, algo mais involuntário. Por isso, heard. I heard that they're moving to another city. Ouvi que eles estão mudando para uma outra cidade. Então, você percebe que a diferença do uso entre listen e hear, embora ambos signifiquem escutar, mas um demanda atenção e o outro, hear, é mais involuntário. Agora nós vamos para o nosso próximo par de palavras, que é o chore e o task. Ambos significam tarefa, mas qual é a diferença entre elas? Diferença entre o uso. A gente vai ver isso
a partir de agora. E continue aqui comigo porque temos a última parte ainda, que é o will e o going to, que são duas estruturas que apontam para o futuro, mas cada um com uso diferente vai te ajudar muito a compreender. Então continua, porque tem coisas importantes ainda para a gente aprender. Olha só, chore e task. Qual é a diferença? Chore refere-se a tarefas rotineiras, geralmente domésticas. Olha só, importante essa informação. Chore, geralmente, tarefas rotineiras e domésticas, como, por exemplo, lavar a louça, varrer o chão e tirar o lixo. Essas são atividades que precisam ser feitas regularmente, tá vendo aí? Questão rotineira, e geralmente não são muito agradáveis. De fato não, mas são necessárias. Então você tem aí já uma definição para o uso de chore. Agora, task, como que funciona? Task é um termo mais geral e pode se referir a qualquer atividade ou responsabilidade, incluindo as chores, que são as tarefas geralmente domésticas, tanto pessoal quanto profissional. Geralmente uma atividade específica, olha a diferença. Task, geralmente, uma atividade específica, não importa se é profissional ou se é pessoal, sem necessariamente ser rotineira ou doméstica. Sem necessariamente ser rotineira ou doméstica, mas pode ser também, porque task é mais geral. Tá, agora vamos a alguns exemplos. Primeiro vamos começar com exemplos com chore. A frase diz o seguinte: I have to finish my chores before I can go out. Eu preciso terminar minhas tarefas antes de poder sair. Então, que tarefas são essas aqui? Se a gente está falando de chores, provavelmente são tarefas domésticas, aquelas que são rotineiras. Talvez a pessoa precisa terminar de limpar a casa, de lavar o banheiro. Então nós temos aqui chores. Quando você vê essa palavra aqui agora, você já tem mais uma ideia do que está se dizendo quando você ouvir o inglês. Olha a diferença aí de compreensão. Próximo exemplo. She gives the kids chores to do every weekend. She gives the kids chores to do every weekend. Ela dá tarefas para as crianças, para os filhos, para fazer todo fim de semana. Então, é alguma coisa relacionada a dentro de casa, a tarefas domésticas. Tirar o lixo, lavar o chão, arrumar os brinquedos, seja lá o que for. Então, são tarefas rotineiras ali, geralmente domésticas. Vamos para o próximo exemplo? Feeding the pets is one of my daily chores. Feeding the pets is one of my daily chores. Alimentar os animais de estimação, no caso, é uma das minhas tarefas diárias. Então, olha aqui, my daily chores, tarefas diárias. Então, é algo repetitivo, é rotineiro. Então, provavelmente envolve as questões de afazeres dentro de casa, os afazeres domésticos, que não se limita à limpeza. Então, aqui com chore. Agora vamos dar uma olhada com task. My task today is to organize the files. My task today is to organize the files. Minha tarefa de hoje, ou minha tarefa hoje, é organizar os arquivos, os documentos. Então, é uma tarefa que não é feita todos os dias. A tarefa de hoje dela é isso aí, organizar os arquivos, os documentos. Então, task e não chore. Chore já não cabe aqui para esse contexto. The project requires us to complete several tasks. The project requires us to complete several tasks. O projeto requer de nós ou exige que completemos várias tarefas. Então aqui não tem a ver com, por exemplo, as tarefas rotineiras que envolvem o ambiente doméstico. Então, tasks, que está no plural aqui, tarefas. E por último, nosso último exemplo aqui diz o seguinte: My main task today is to organize my closet. My main task today is to organize my closet. Minha tarefa principal hoje é organizar o meu guarda-roupa. Então, olha só, a gente está falando de uma tarefa que é doméstica, não é? Então, é algo ali que envolve dentro de casa, uma tarefa doméstica. Mas não é uma tarefa rotineira. Ela tirou um dia para fazer aquilo ali. Ela não faz sempre. Por isso, ela usou task e não chore. Então, um exemplo perfeito aqui. My main task today is to organize my closet. Uma tarefa dentro de casa, mas não rotineira. Percebeu aí? Ficou claro? Então, a gente viu aqui o uso, as diferenças do uso da palavra chore e task. Ambas significam tarefa, para nós no português, mas no inglês tem usos
totalmente diferentes. Quando você sabe isso aí, a sua audição, o seu listen no inglês, ele melhora muito. Você passa a entender com muito mais profundidade, não apenas aquela coisa superficial. Você sabe exatamente o que está sendo dito aquilo ali. Quando você ouve a palavra chore, você tem ali já a noção do que se trata, e task, você também já tem uma noção do que se trata. Então, espero que chore e task tenha ficado claro para você. E aqui eu terminaria o vídeo, mas como eu disse, eu trouxe aqui um outro exemplo muito importante, que é o will e o going to, que é motivo de dificuldade para muita gente, porque tanto o will e o going to, eles apontam para o futuro, mas quando usar um, quando usar o outro? O que a gente faz? Como que a gente sabe quem a gente deve usar, já que os dois apontam para o futuro? Então, para você que ficou até aqui, você vai aprender mais um pouco ainda. Olha só, o will e going to. O going to, geralmente você vai ver ele também nessa forma contraída. Gonna, going to, gonna. Mas vamos voltar aqui para a estrutura dele sem contração. Vamos ver parte por parte. O will, que aponta para o futuro, igualmente o going to, ele é usado da seguinte forma. O will é usado para decisões tomadas no momento da fala, ou seja, enquanto você fala, você toma uma decisão de alguma coisa que você vai fazer em seguida ou num futuro ali próximo, então você usa o will. E aí envolve promessas e previsões sem evidências claras. A gente vai ver isso nos exemplos. É um futuro mais imediato e, muitas vezes, espontâneo. Então, nós temos aqui uma definição do uso para o will. Agora, o going to. Going to é usado para planos já decididos anteriormente e previsões baseadas em evidências claras ou indicações presentes. Então aqui o going to já é uma coisa mais que você antecipa um futuro, você organiza um futuro anteriormente, não é algo que você decide na hora ali, então já tem uma determinada diferença. Mas olha só, antes de a gente prosseguir aqui com os exemplos, se você for olhar, alguns professores, por exemplo, inclusive professores nativos do inglês, já vi darem essa dica aqui que eu achei muito importante. Olha só, o will e going to. Você tem duas situações, formal e informal. A situação é formal. Se a situação for formal, o mais indicado para você nem correr risco de errar é você usar sempre o will. Não importa as regras que a gente até vai discutir aqui, as situações que a gente vai discutir. É formal? Por via das dúvidas, use sempre o will e aí vai dar tudo certo. Agora, a situação é informal, aí você tem basicamente aí duas escolhas. A gente está falando de uma situação planejada, então é o going to. É uma situação não planejada, então seria o will. Tudo isso aí dentro das situações informais. Vamos aos exemplos para a gente entender isso um pouco melhor? Olha só, começando com exemplos com o will. E na primeira situação são decisões no momento da fala. Vamos ver o primeiro exemplo. Olha só o que o exemplo diz. I'm tired. I think I will go to bed now. I'm tired. I think I will go to bed now. Então usou-se o will. Estou cansado. Eu acho que vou para a cama agora. É uma decisão tomada no momento da fala. E aí usou-se o will. O próximo exemplo diz o seguinte. Oh, it's raining. I'll grab an umbrella. Oh, está chovendo. Vou pegar uma sombrinha. No caso, vou pegar um guarda-chuva. Tem gente que fala sombrinha, né? Eu geralmente falo assim. Então, ela decidiu no momento da fala. I'll grab an umbrella. Vou pegar uma sombrinha, pegar um guarda-chuva. E aqui o will está contraído. De I will ficou I'll. I'll grab an umbrella. Então, o will foi utilizado nessa situação de decisão do que vai fazer em seguida, que é futuro, só que decidido naquele momento ali. Agora vamos ver o uso do will ainda em questões onde envolve promessas e ofertas. Vamos ver como que fica no exemplo. I'll help you with your homework later. I'll help you with your homework later. Eu vou te ajudar com sua tarefa de casa mais tarde ou depois. Então, é uma promessa aqui. Eu vou te ajudar com a sua tarefa, com o seu dever de casa mais tarde. Então, I will está contraído também.
I will help you. Então ficou I'll help you. Um próximo exemplo, ainda dentro de promessas e ofertas, diz o seguinte: Don't worry, I'll be there on time. Don't worry, I'll be there on time. Não se preocupe, estarei lá a tempo ou estarei lá na hora certa. Então aqui está se tratando do quê? De uma promessa. Ele está prometendo que estará lá na hora certa. Agora, ainda com o uso de will para previsões sem evidências claras. Então, quando você prevê uma coisa, mas é baseado no seu achismo, você acha que aquilo ali, você pensa que vai ser daquele jeito, não tem algo concreto, uma evidência que apoie o que você acha. É algo baseado em sua opinião, então vai ser o will também. Então, olha só como é que fica nos exemplos. I think you'll love this movie. I think you'll love this movie. Eu acho que você vai adorar esse filme. I think you'll. You'll aqui é a contração de you will. Então fica you'll. I think you'll love this movie. Então a pessoa está prevendo uma coisa ali que não necessariamente ele tem evidência. Ele só acha que a pessoa vai adorar o filme, ele vai amar o filme. Próximo exemplo. She'll probably get the job. She'll probably get the job. Ela provavelmente vai conseguir o trabalho. Então, é uma previsão aqui baseado no achismo dele. Ele acha, por conta de alguma coisa, provavelmente, mas não tem uma prova concreta, uma evidência concreta ali para apoiar esse palpite dele. She'll probably get the job. Usa-se o will. Aqui está she'll. She'll, que é a contração do she, mais will. She'll. Se você quiser ver isso aqui com mais detalhe, a contração do will, o uso do will na questão do verbo to be, eu já fiz um vídeo completão cobrindo todos os detalhes ali sobre o uso do verbo to be. Então, se você tem dificuldade com o verbo to be, fica aí a minha recomendação para você ir lá assistir esse vídeo sobre o verbo to be. E aí você não vai ter dificuldade nenhuma mais sobre o uso dele, você vai dominar. O link vai estar aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo, que você não vai se arrepender se você ir lá assistir, te garanto. Agora a gente vai para o exemplo com going to. E aí vamos ver como que vai ficar. Olha só, com going to nós temos planos e intenções decididos anteriormente, enquanto que para o will é algo que você decidiu no momento da fala. Aqui não, é planos anteriores, decididos antes. Olha o contraste. E também previsões com base em evidências. Com o will, são previsões baseadas no seu achismo, sem evidências. Viu? E mais adiante nós vamos ter aqui exemplos contrastantes para nos ajudar. Então vamos começar aqui com planos e intenções decididos antes. Olha só o exemplo. I'm going to visit my aunt this weekend. I'm going to visit my aunt this weekend. Eu vou visitar minha tia nesse fim de semana. Então você vê aqui que é algo que não decide no momento da fala. Já é algo que está sendo programado. Então, no fim de semana, ela vai visitar a tia. Então, going to. Poderia estar aqui, ó, ao invés de I'm going to visit, I'm gonna visit. I'm gonna visit. Mais contraído. Ou ainda, I'm gonna visit. I'm gonna visit. Então, é papo para outras situações aqui. Não vem ao caso, mas você vai encontrar pessoas falando assim, I'm going to visit, I'm gonna visit e I'm gonna visit. Então tem essas diferenças. Agora o próximo exemplo diz o seguinte, They're going to start a new project next month. They're going to start a new project next month. Então, eles vão começar um novo projeto no próximo mês. Aqui é algo que não está sendo decidido na hora. É uma coisa claramente planejada, arquitetada, com cuidado ainda. Está falando de um projeto. Então, they're going to start. Esse there é a contração do they are. They are going to start. Então, fica there. They're going to start. Pois bem, então você está vendo aqui, nós estamos falando do uso do going to com planos e intenções decididos anteriormente. Agora, o próximo uso são com previsões com base em evidências. Vamos ver como que fica nos exemplos? Look at those dark clouds. It's going to rain. Look at those dark clouds. It's going to rain. Olha para essas nuvens escuras. Vai chover. Então, aqui
está tendo uma previsão com base em evidências. Qual é a evidência? A pessoa está olhando para as nuvens carregadas, as nuvens escuras, com um sinal claro de que vai chover. Então, look at those dark clouds. It's going to rain. Então, você não vai usar o will aqui, você vai usar o going to. É uma previsão com base em evidências. Vamos ao próximo exemplo. E olha o que diz esse último. Be careful, that glass is going to fall. Be careful, that glass is going to fall. Então, aqui está dizendo basicamente o seguinte. Cuidado, esse copo vai cair. Ou poderia ser, esse vidro vai cair. Depende muito do contexto, se você vai traduzir glass para copo ou para vidro. Aqui eu traduziria para copo. Cuidado, esse copo vai cair. Então, é uma previsão com base em alguma evidência. Provavelmente o copo está numa situação ali que, inevitavelmente, é uma queda que vai acontecer ali. Então, baseado em alguma evidência. Percebeu aí? Então, olha só, o will e o going to têm situações diferentes para serem utilizados. Só recapitulando aqui, antes de a gente ir para os exemplos contrastantes, se é uma situação mais formal, use o will, independente de regras. Vai sempre com o will para você não correr risco de errar. Agora, é uma situação informal, você tem basicamente algumas escolhas ali. Se é algo planejado antes ou se é algo que está sendo decidido agora. E um outro detalhe que a gente já viu também, se é uma previsão baseada em seu achismo ou se é uma previsão baseada em evidências concretas. Então, você tem aí já esse norte para você. Agora, para concluir, vamos ver exemplos contrastantes. Presta atenção aqui, ó. Olha só o que a primeira frase diz. I will call you later. I will call you later. Eu vou te ligar depois, ou eu vou te ligar mais tarde. Ela está tomando a decisão no momento da fala. Então, will. Agora o próximo exemplo. I'm going to call my mom tonight. I'm going to call my mom tonight. Eu vou ligar para minha mãe hoje à noite. Então, é um negócio já antecipado, que você não está decidindo no momento ali, como foi no caso do primeiro exemplo. Então, going to, ele cabe melhor aqui nesse segundo exemplo. Agora vamos para os nossos dois últimos exemplos contrastantes, relacionados à previsão, com evidência e sem evidência. Olha só o que a primeira frase diz. It will be sunny tomorrow. It will be sunny tomorrow. Aqui está dizendo, vai fazer sol amanhã ou amanhã vai estar ensolarado. Só que com base nenhuma em evidências, não tem nenhuma evidência. Aqui é um achismo. A pessoa acha que amanhã vai estar ensolarado. Então ele usa o will. Agora o próximo exemplo, com evidências, olha só como é que fica. Look at the sky, it's going to rain. Look at the sky, it's going to rain. Então a pessoa está falando, olha para o céu, olha o céu. Vai chover, então ela está vendo sinais ali, provavelmente, de novo, nuvens carregadas, que indicam que vai chover a qualquer momento. Então nós temos uma evidência aqui. Como estamos apoiando nossa opinião, a nossa previsão em evidência, então fica o going to. Viu aí o contraste interessante? Então espero que esses exemplos aqui, essa explicação que trouxe aqui, um pouco mais rasa, eu diria, sobre o will e o going to, o uso dessas duas estruturas que apontam para o futuro, te dê um norte agora para você ter uma noção aí de como utilizar, de quando utilizar cada uma delas. Se você não entendeu alguma coisa aqui, é importante você voltar um pouquinho e assistir novamente, porque tem muita informação. Esse é um tipo de vídeo que é para você assistir por algumas vezes. Assistiu hoje, volta aí um dia depois, 2 dias depois, assiste ele novamente, porque tem muita informação e o seu cérebro precisa de mais tempo para você ir assimilando essas informações que são importantíssimas para você conseguir entender o inglês de forma mais profunda. Então, nós vimos aqui o will e o going to, nós vimos aqui também a diferença entre chore e task, nós vimos a diferença entre listen e hear, também entre house e home, vimos também entre make e do, e também vimos sobre job e work, quais são as diferenças. Também vimos aqui, que foi o primeiro, a diferença entre remember e remind. É preciso que você passe por cada uma dessas
situações aqui para que você absorva mais as informações. Tem muita coisa aqui e é preciso você ver por mais vezes. E uma indicação final que eu faço aqui para te ajudar e que eu já até mencionei no decorrer do vídeo é você ver também o uso do verbo to be, como que ele funciona. Eu fiz um vídeo completão para você não ter nenhuma dificuldade. Você vai assistir lá e vai sair dominando o verbo to be. Não vai restar dúvida para você, eu tenho certeza, ok? Espero que você tenha gostado deste conteúdo, um pouco mais denso, mas é isso aí mesmo, é para quem realmente está querendo aprender inglês. De fato, nem todo mundo vai chegar ao final deste vídeo, eu tenho consciência desde que decidi fazer este vídeo, mas é isso aí mesmo. Espero que você tenha gostado e, de novo, para você que quer aprender inglês mais rápido, fica aí a minha recomendação do curso. Está aqui o link dele na descrição. É um curso que tem uma metodologia que permite você aprender inglês até 6 vezes mais rápido. Quer entender como isso funciona? É só você ir lá na página e todas as explicações e detalhes estarão lá. Quer ter acesso aos meus conteúdos exclusivos? Então é só você vir aqui para a área de membros. O link vai estar aqui também na descrição para você participar. É isso aí e a gente se encontra no próximo vídeo para continuar aprendendo inglês de forma profunda como fizemos hoje. Até lá!